Então, boa noite aos amigos internautas. Estamos aqui começando uma conversa fraterna, eu e o Alfredo, já que nós estamos numa situação aí em que nós tivemos um decreto do governo estadual orientando a não realização de eventos internos e externos com mais de 100 pessoas. E a nossa reunião pública geralmente tem esse número de pessoas, então o centro decidiu suspender as atividades públicas durante esses 15 dias. Então, para a gente não ficar sem material de estudo em casa, para a gente não perder essa 1 hora que a gente vinha aqui para o Centro Espírita na reunião pública, nós decidimos, a direção do centro decidiu implementar essas conversas que nós teremos hoje, e também nós teremos postados no nosso canal do YouTube alguns vídeos, algumas palestras que não funcionaram ao vivo, né? Então serão postadas durante esses 15 dias, né? Então nós vamos conversar aqui, eu e o Alfredo, falar um pouquinho, já que nós estamos nessa situação aí, dessa pandemia, né? Desse coronavírus aí chegando no Brasil, chegando aqui em Goiás. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa epidemia do ponto de vista espírita, né? Fazendo alguns apontamentos e, claro que de uma forma bem tranquila, e nós não vamos esgotar o assunto, né, Alfredo? E aí, Alfredo, o que você pensa a respeito dessa questão da pandemia, dessa questão alguns centros espíritas, algumas casas religiosas terem suspendido suas atividades? Como é que a gente enxerga isso do seu ponto de vista, pensando do ponto de vista da doutrina espírita, na verdade? Isso é uma questão interessante, porque a gente vive em sociedade, e enquanto a gente vive em sociedade, Kardec tem umas perguntas muito interessantes sobre a questão das leis que a gente precisa para viver em sociedade. E ele chega a perguntar para os espíritos se a gente conseguiria viver única e exclusivamente com a lei natural, sem leis próprias que regulamentassem esses aspectos do cotidiano. E aí os espíritos dizem que sim, mas que para que a gente chegue nesse nível, a gente tem que ter uma compreensão da lei natural muito clara dentro de nós. Quando a gente para refletir sobre a questão 621, que fala que a lei de Deus está na nossa consciência divina, lá fala que é importante que algumas pessoas venham e reacendam a nossa compreensão dessa lei, porque a gente a esqueceu e a desprezou, né? Perfeito. Então, o que acontece? A gente ainda não consegue viver única e exclusivamente com a lei natural. Daí a importância, ainda no nosso nível, da legislação humana, com falhas, com problemas, que precisa sempre ser revisitada para que ela seja a mais justa possível para aquele grupo, mas ainda assim importante dentro do nosso nível atual. Então, diante de uma situação como essa, eu acho que a medida mais adequada é o respeito às leis de convivência social que estão estabelecidas. Quando vem uma orientação da Organização Mundial da Saúde, das autoridades públicas, eu acho que, enquanto espíritas, enquanto movimento espírita, a gente precisa fazer essa reflexão de que, apesar de, às vezes, lá na cidade ou no centro espírita no qual eu frequento, a situação ainda não está tão agravada, mas é importante que eu contribua para o coletivo, para que essas orientações elas não fiquem à deriva, para que elas realmente tenham efetividade e a gente consiga superar as situações que apareçam da melhor forma possível, né? Sim, concordo. Acho interessante percebermos
a questão da evolução intelectual da sociedade, né? Quando a gente compara, né, uma situação como essa do coronavírus, com essa informação que nós temos, a Organização Mundial de Saúde atualizando essa informação, dando dicas, né, dando orientações como proceder, e quando a gente percebe a sociedade abraçando isso, né, a gente percebe que há uma evolução intelectual da sociedade como um todo, né? Então, no início de uma provável, que a gente nem sabe se vai ter essa crise mesmo, no caso no Brasil, as pessoas já tomando cuidado de não frequentar lugares públicos, as pessoas idosas, que é o grupo de risco, maior risco para a letalidade, né, dessa doença, já tentando ficar mais em casa. E importante as instituições terem essa compreensão, né, que é uma ação até pequena, né, de evitar uma reunião, evitar algumas atividades, pensando no coletivo. E também acho interessante, como você comentou muito bem, a questão da legislação, né? Hoje, se a gente comparar, por exemplo, essa pandemia comparando com, por exemplo, uma gripe espanhola, né? Então, hoje a legislação, os governos, eles já têm essa maturidade, já passaram por essas experiências, e hoje nós temos uma possibilidade melhor de controle de situações como essa, né? Mas, e assim, o que você pensa, Alfredo, da questão do ponto de vista espiritual? Porque às vezes a gente está numa situação dessa de pandemia, às vezes a gente se desespera, né? Às vezes a gente acha que o mundo vai acabar, né? Ou que a gente vai desencarnar, que vai ter desencarne em massa. Mas, e aí? Como é que está Deus nessa história aí? O que você pensa? Essa é uma outra pergunta interessante. Eu acho legal a gente perceber, só puxando um gancho naquele comentário que você fez, como que realmente a gente já progrediu enquanto sociedade, porque, no exemplo da gripe espanhola e outras ocorrências que a gente já teve na história da humanidade, a nossa capacidade de mobilização coletiva, não apenas por questões tecnológicas, mas por um avanço na compreensão do indivíduo, da importância da sociedade. Eu gosto muito de um exemplo que quem traz é o professor, que não é espírita, que é o Yuval Noah Harari. Ele vai falar que, enquanto sociedade, querendo ou não, a gente já teve muitas conquistas, porque se você parar para pensar que a gente consegue hoje em dia fazer um evento como as Olimpíadas, em que você reúne tantas nações juntas sem brigar para competir num evento esportivo, e isso demonstra um ganho numa compreensão da importância de certos aspectos, de certas instituições humanas, que é muito relevante. Mas falando especificamente sobre a questão da pandemia, do ponto de vista espiritual, eu acho que a gente tem que fazer uma distinção do nível individual e do nível social. A gente tem, olhando do ponto de vista espiritual mesmo, questões de ganho íntimo, pessoal, e questões que elas são mais amplas, que elas envolvem um ganho coletivo, né? Então eu penso que a gente pode comentar um pouquinho das duas coisas, né? Do ponto de vista coletivo, eu penso que a gente tem que refletir, André. Eu acho que nisso, talvez você até saiba um pouquinho melhor que eu, mas lá no Livro dos Espíritos tem uma lei que fala, que é a lei de destruição, né? Perfeito. E que vai falar um pouquinho sobre a questão dos flagelos destruidores, que é uma palavra engraçada, né? Forte, né? Forte, porque, para quem não sabe, o flagelo é um instrumento, é uma arma que era tipo um chicote. Então, usado para castigar, para torturar.
Então, essa expressão flagelos destruidores se refere a esses eventos que causam uma dose acentuada de sofrimento e que provocam uma destruição física, seja de seres humanos, seja na natureza como um todo. Então, Kardec vai ver um pouquinho sobre isso, né? E se você puder até comentar um pouquinho sobre essa questão dos flagelos, André? Sim, sim. Então, realmente, quando já entramos na questão dos flagelos, né? E é importante compreendermos a termologia, ela vem para o entendimento, né? Então, quando a gente está falando de flagelo, a gente está falando dessas coisas, né? Dessas situações que acontecem na humanidade e que antigamente, às vezes, tinha uma letalidade maior. Hoje em dia ainda faz sofrer, dói, mas já estimulando a inteligência humana para contornar e melhor compreender e até resolver, né? Amenizar esses flagelos. E você citou muito bem a questão da lei da destruição, que é uma lei que está numa das leis morais, né, do terceira parte do Livro dos Espíritos. E nós temos aqui Kardec, num comentário da questão 741, nos dizendo quais seriam esses flagelos, né? Então, ele nos diz aqui que na primeira linha dos flagelos destruidores naturais, independentes do homem, deve ser colocados a peste, né? A fome, as inundações e as intempéries fatais de produção da terra, né? E hoje o termo peste parece um pouco forte, mas é o que se utilizava na época para definir essas pandemias, né? Que são essas epidemias, né? Esses alastramentos de patógenos, né? De vírus, bactérias que atingem mais do que às vezes um continente, às vezes mais do que que é a nossa situação de hoje. E o interessante é que Kardec ele faz uma pergunta muito atual para a gente pensar hoje, né, a respeito desses flagelos. Ele pergunta, eu acho que talvez seja até um guia para a nossa conversa aqui, ele faz a pergunta 740 do Livro dos Espíritos. E ele pergunta assim, na tradução aqui do Guilherme Ribeiro: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no abraços com as mais aflitivas necessidades? Então Kardec pergunta justamente isso. Será que um momento como este, ele não é um momento de uma prova moral para o homem, do ponto de vista coletivo e também do ponto de vista individual, né? Então, olha, é enxergar além da situação, né? É tentar enxergar até o belo, né? Até o bem dentro de uma situação às vezes trágica e dolorosa. E os espíritos superiores nos respondem que os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência. Num primeiro ponto aqui. Então, acho que entra muito no que a gente está comentando, né? Então, como é que nós vamos, enquanto sociedade, reagir a uma pandemia? Vamos ficar desesperados? Ou vamos deixar isso para lá? Então, é a reação inteligente a uma situação, né? E, além disso, eu já vou passar a palavra para você, Alfredo, só vou terminar essa primeira parte aqui. Além de exercitar a inteligência, o flagelo ele serve para demonstrar a paciência e a resignação ante a vontade de Deus. E aí? Como é que a gente deve se portar de forma paciente e resignada num momento como esse? O que você pensa, Alfredo? Vamos
Vamos conversar sobre isso. Pois é, essa questão das provas morais, sempre quando eu vou refletir sobre isso, eu sempre gosto de fazer um rodapé mental, colocar aquela nota de rodapé, porque quando a gente fala de Deus, a gente tem uma tendência natural, secular, de tornar Deus um homem que está lá apontando e impondo uma prova. Isso, gratuitamente, às vezes, exatamente, né? Que está lá assim, olhando assim de braços cruzados enquanto a gente se vira. Mas Deus, na definição espírita, não é um homem, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então não dá nem para a gente definir Deus como um ser. Deus é Deus. Individualizado, né? Ele não é algo individualizado, porque para ser individualizado ele tem que estar localizado em algum ponto. E Deus, né, nas suas características, pelo menos pelo que a gente vê na doutrina espírita, de onipresença, ele não pode estar localizado em um lugar apenas, né? Então, quando fala que Deus está aqui e a gente tem que ser resignado e paciente diante da vontade de Deus, não é um Deus homem, né? É um Deus mistério do universo. O que significa isso, pelo menos da forma como hoje eu compreendo? Que entender e se integrar à natureza da melhor forma possível, ao universo, entendendo que o universo tem seus movimentos de ida, de vinda, e que isso faz parte da criação, e que quando nós nos integramos nesse movimento de forma consciente, isso a vida fica mais leve. Na questão 115, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Se achar ela aí primeiro, pode ler. A questão 115, ela fala algo muito interessante, porque vai falar da progressão dos espíritos. E quando vai se falar da progressão dos espíritos, Kardec pergunta assim: Deus pergunta. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? E aí vai falar que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. E mais lá na frente vai falar que Deus nos dá certas provas para que a gente vá se aperfeiçoando. E aí diz que passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento para que eles cheguem à felicidade, àquela perfeição prometida, né? Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinalada. Outros só a suportam murmurando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Olha, interessante, quando a gente pensa em provas do ponto de vista moral, eu fico sempre tentando me lembrar, não é um homem aqui rindo de mim, me observando de forma distante. Não, Deus está onipresente, Ele está em todos os lugares e está junto comigo na minha prova. Só porque se eu me comporto com essa prova, procurando extrair dela o melhor possível, enxergá-la, apesar das minhas dores, apesar das minhas dificuldades, como algo que pode me trazer uma lição, eu fico mais flexível, mais maleável. A mudança, ela se opera em mim e fora de mim de uma forma mais tranquila. Agora, quando a gente cria uma resistência íntima, a gente acaba criando ali um obstáculo para que a mudança aconteça. Moralmente, isso é muito sentido. Se uma situação qualquer acontece na minha vida e eu intimamente estou mais aberto, mais flexível, eu encaro aquela situação, tento extrair dela o melhor e sofro menos.
por consequência. Agora, se eu me mantenho rígido, firme, inamovível, o que acontece? Há um choque ali, há uma fricção, entendeu? Então, eu penso que quando se fala da paciência e da resignação, não significa ficar quieto ou não fazer, significa estar flexível, maleável às situações e para entender o melhor possível dentro daquela situação. Sim, e até na própria codificação nós temos que a resignação, na verdade, é o consentimento do sentimento, né? Então exige um esforço de você readequar o seu sentimento. Mas readequar a quê? Quando você fala dessa questão da gente compreender melhor Deus e a sua vontade, e você falou muito bem, a gente percebe que essa vontade divina, ela é uma vontade cósmica e uma vontade infinita, ou seja, até atemporal, né? Então essas provas, às vezes, se a gente tiver um pensamento muito pequeno, muito imediatista, às vezes dá uma preguiça danada de passar por elas, porque às vezes essas provas vão trazer para a gente, do ponto de vista mais imediato, dor. Então não vou passar por ela. Mas quando a gente pensa na vontade divina como algo atemporal, maior do que o tempo, percebemos que essas provas, essas expiações, essas dificuldades, elas nos direcionam para a perfeição, que é o que você colocou aí muito bem, quando Kardec nos fala na questão 115, porque perfeição significa felicidade, né? Então, quando temos a compreensão de que tudo passa, quando bem passado, né, nós conseguimos extrair, até vislumbrar a felicidade, né? Então, como é que a gente pode ser feliz aqui na Terra? Na questão 922, né? Quando a gente tem fé no futuro, né? E para a gente alcançar essa felicidade vindoura, é importante compreendermos que tudo passa. Daí a resignação se torna algo mais leve, né? Apesar de exigir esforço, mas a recompensa ela é muito grande, né? Muito grande. E como passar, né, pelas dificuldades? Aí eu acho que a gente já poderia entrar já na questão do indivíduo, né, perante essa questão deste flagelo. Voltando na questão 740, que a gente estava comentando, os espíritos superiores, eles nos dizem da necessidade, né, que a peste, né, ela influencia na questão, a prova nos coloca a exercitar a nossa inteligência, a nossa paciência, a nossa resignação, mas eles demonstram como é que a gente deve agir de forma paciente, resignada e inteligente. Não é uma inteligência fria, de bom, então tem uma epidemia, tem um vírus, então de forma inteligente eu vou me isolar e que se exploda, né? Que não importa o que aconteça com o outro. Isso é inteligência fria. Ou às vezes a gente pode pensar, então é melhor que a epidemia venha e já resolva o que tem que resolver e passe rápido, né? Eu que me safe. Isso é inteligência fria. Então os espíritos, eles nos dizem o seguinte: olha, os flagelos nos oferecem o ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se o não domina o egoísmo. Aí a gente já parte para uma inteligência, vamos dizer assim, iluminada, moralizada, né? Então
passamos a compreender situações como essa como oportunidade de crescimento moral, né? De se preocupar com o outro, né? Do ponto de vista social, às vezes, olha que interessante, às vezes você evitar, você está gripado, você está com sintoma de gripe, evitar de ir nos lugares, né? Olha, evitar de visitar os seus pais e seus avós. Será que isso é frieza? Ou será que isso tem um cuidado para com aquelas pessoas, né? Claro que é importante compreendermos de que também não seria adequado esquecer o seu pai, sua avó lá em casa, nem telefonar para eles, né? Mas às vezes, eles estão precisando de fazer compra, mas eles não podem ir no supermercado, então vamos lá, vamos fazer uma compra para eles, né? Às vezes aquela pessoa que é assistida pela instituição, que está lá na casa dela, enclausurada, com medo, às vezes dá uma ligada, ir lá, conversar, né? Então, são essas oportunidades, né? Mas o que você pensa, Alfredo? Como é que a gente pode exercer essa evolução intelectual? Como é que a gente pode pensar melhor, mas do ponto de vista de uma inteligência iluminada? Interessante essa questão, André, porque toda vez que hoje em dia eu vou ler inteligência aqui na obra de Allan Kardec, eu tento fazer uma leitura mais ampliada. Por quê? Porque na época de Allan Kardec, de um modo geral, a inteligência era pensada mais do ponto de vista lógico-matemático. Mas hoje em dia a gente sabe que o ser humano ele tem várias inteligências. Perfeito. Entre elas há uma inteligência emocional, que é bem isso que você falou mesmo. Eu ter o poder da empatia, desenvolver a capacidade de empatia, uma inteligência emocional, de conseguir me colocar no lugar do outro, perceber que o outro às vezes está aflito, lembrar que as situações, os dilemas que a gente passa afetam cada pessoa de uma forma diferente, e que se para mim às vezes eu olho isso e falo, gente, mas isso é uma balela, o pessoal fica se desesperando à toa. Eu tenho que lembrar que há pessoas que efetivamente às vezes estão desesperadas, e como é que eu posso ser empático com essas pessoas sem entrar no desespero que ela está experimentando também? Então, essa inteligência emocional é algo importante da gente realmente refletir. E aqui fala uma coisa legal, que é amar o próximo, né? A máxima do Cristo é de amar o próximo como a si mesmo. Então, amar a mim mesmo pressupõe cuidar de mim mesmo. E aqui é muito interessante, porque nós somos espíritos, a gente sabe, mas a gente está numa experiência material, então nós temos que cuidar de nós enquanto espíritos e do corpo, que está proporcionando essa experiência material. Então, se eu tenho que fazer isso em relação a mim, eu também tenho que fazer isso em relação ao outro. Então, eu tenho que cuidar do outro enquanto espírito, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, etc., mas também do corpo. Então, como é que eu posso auxiliar? Porque às vezes eu não sou um médico, mas quando eu tomo esse simples cuidado de lembrar, nossa, as prateleiras às vezes dos supermercados estão esvaziando, mas será que aquela família conseguiu a tempo a comida? Porque eu estoquei bastante aqui em casa. Isolamento social, mas não o isolamento espiritual, né? A gente tem que continuar pensando as pessoas. Exatamente. Então, quando eu vejo essa questão aqui, a prova moral aqui, que é trazida para a gente, fala muito, a resposta dos Espíritos fala muito de abnegação, de desinteresse. E é interessante porque lá no capítulo das paixões, Allan Kardec pergunta, eu acho que é a última pergunta,
como é que a gente pode dominar a predominância da natureza material em nós. E aí lá eles falam, praticando o altruísmo. Olha só. E praticar o altruísmo é justamente isso, é o desinteresse, é a abnegação. Porque lá no capítulo dos vícios, fala que qual que é o traço mais característico da imperfeição. Aí está lá, o interesse pessoal. Perfeito. Entendeu? Então, fazer esse exame, e esse exame ele é individual, não tem como a gente estabelecer uma regra uniforme, porque todas as vezes que se tentou fazer isso deu errado, mas fazer um exame individual o que é que eu posso fazer diante de uma situação dessa. Porque no nível individual, às vezes, a maior contribuição que eu posso dar é ajudar a desmentir uma fake news. Perfeito. Do campo da saúde. Perfeito. Alguém vai lá e publica num grupo que eu estou participando que tal coisa cura. Tomar limão já resolve. Já resolve. E aí eu vou e pego aquele espírito investigativo de Allan Kardec, que era cético até um determinado momento, né? Mas ele, quando apresentaram as mesas girantes para Allan Kardec, falaram para ele o que estava acontecendo, ele não acreditou de pronto. Ele foi e investigou. Então, mas aprofundou, né? Se aprofundou, investigou, nossa, será que isso é verdade? Será que não é? Como é que isso funciona? E eu acho que hoje em dia, às vezes a gente recebe muitas informações e a gente não tem esse espírito investigativo de Allan Kardec de falar assim, peraí, será que isso faz sentido? Será que isso não faz sentido? Deixa eu pesquisar. Então eu de repente recebo uma mensagem lá no WhatsApp, num grupo, deixa eu checar se isso aqui está certo. Vou na internet, há mecanismos hoje em dia, o próprio site do Ministério da Saúde traz muitas informações relevantes, e aí se eu perceber que aquela mensagem está muito fora, às vezes é interessante e importante que lá naquele momento no grupo eu trago apresentar a informação mais adequada, né? Isso, exatamente, porque essa talvez seja uma contribuição minha de amor ao próximo, de cuidar do próximo, e não apenas movido por um sentimento de eu vou provar que o cara está errado. Isso, exatamente. Porque isso daí é complicado. Qual que é o sentimento que me move? O sentimento que me move é só o sentimento do orgulho, é o sentimento de superioridade, ou estou querendo fazer isso pelo amor ao próximo? Que a gente sabe que é importante que a gente comece a avaliar por que eu estou querendo fazer o bem também. Olha só. Será que é só por interesse pessoal de se sobressair? Né? O orgulho no bem, né? Que não deixa de ser orgulho, né? E importante, dentro do que você falou, às vezes quando a gente tem um interesse pessoal de se mostrar, né, melhor do que o outro, a gente acaba naquele momento de cortar o vínculo da empatia, né? Então acabamos de cortar o interesse da outra pessoa de escutar o que eu estou falando, né? E se você às vezes está vindo com uma informação da ciência, né? Às vezes você cria até essa animosidade ao que você está falando, né? E isso nos coloca num ponto que eu acho fundamental. Em momentos em que nós estamos, vamos dizer assim, mais enclausurados, em que estamos mais distantes de aglomerações, são momentos, às vezes, que nos trazem a refletir sobre o que realmente é essencial, né? Então, olha que lição interessante que a gente pode tirar de uma situação dessa, né? Então, a gente pode, nesses momentos em casa, ter aquele tempo que antes nós não tínhamos com os nossos, né? De conviver mais de perto com as nossas imperfeições, né? E conseguir às vezes burilar um pouco o nosso crescimento moral.
E do ponto de vista institucional, voltando aqui, outra coisa que me veio aqui, olha que interessante. Às vezes, do ponto de vista de um movimento espírita, nós reservamos apenas os momentos de encontro, de palestra pública, de estudo, para a gente acessar o irmão que a gente encontra no nosso grupo institucional. E nos momentos como esse, em que, por exemplo, não há reunião pública, em que não há esse encontro, será que a gente consegue exercer a real fraternidade de passar a lembrar daquele irmão, mesmo não o vendo naquele encontro social? Então, às vezes, olha a oportunidade que nós estamos tendo aqui de se preocupar, de entrar em contato, de realmente saber o que aquele irmão está precisando no dia a dia. Então, olha como é que é interessante não termos hora marcada para nos encontrarmos com o outro, né? Mas cabe a gente exercitar isso, porque se for pelo nosso interesse pessoal, não, beleza, não vou encontrar para mim não ficar gripado. Eu vou ficar em casa só assistindo as séries que eu tô... Do Netflix. Que eu tô querendo colocar em dia. Que eu tô querendo colocar em dia. Eu não vou entrar em contato com o meu próximo, porque não tenho horário para isso, não posso. O lugar que eu tinha para isso não está oferecendo essa oportunidade, né? Interessante isso, André, porque à medida que você estava falando aí, eu estava lembrando de como que as experiências pelas quais a gente passa, a gente atribui sentido a elas. Isso é uma das grandes faculdades humanas, que é de conseguir atribuir sentido a algo. Porque você pega o animal ele passa por uma experiência e ele passa no modo automático, movido pelos instintos e tudo mais. Ele não consegue atribuir sentido àquela experiência. Quando a gente já está de posse da racionalidade, que a gente começa a fazer raciocínios, a gente começa a enxergar e refletir sobre as coisas, a gente desenvolve uma capacidade extraordinária de dar sentido às experiências pelas quais a gente passa. E a gente está passando por uma experiência coletiva, individual, que a grande questão que fica é qual é o sentido que nós vamos dar a essa experiência. Perfeito. Qual enquanto sociedade, enquanto indivíduos. Enquanto indivíduo, o que essa experiência está me dizendo? Enquanto sociedade, o que essa experiência está me dizendo? Por que eu estou falando isso? Porque a gente está num momento do mundo muito interessante, porque ele é um momento desafiador, em que a gente tem tensões entre nações, tensões entre indivíduos, entre grupos familiares. Exato, que a gente achava que já tinha superado, mas que não, porque depois que passou a Segunda Guerra Mundial e que a globalização teve uma explosão, de certa forma houve um sentimento geral de que a globalização resolveria as coisas, mas a gente sabe que não é só um avanço tecnológico que nos une, que abre mercados, que nos conecta a pessoas que estão lá longe, que vai resolver os problemas. A gente vai resolver os grandes dilemas a partir do momento que a gente começar a perceber o sentido da experiência humana. O Espiritismo, se eu não me engano, é a questão 799, olha aí, por favor, que eu estou no celular aqui, fica mais lenta a minha procura. 799. Eu acho que é a 799, porque tem uma que vai falar... De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Isso, exatamente. Lê a resposta aí, por favor. Como o Espiritismo pode contribuir para o progresso?
destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Fantástico! Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Eu adoro, porque aqui vai Fantástico. falar do real objetivo do Espiritismo. Porque o Espiritismo, ele funciona como uma chave para que a gente interprete e dê sentido à experiência humana. Então o Espiritismo, para que servem as revelações de que a vida continua, mais especificamente como ela continua, né? Que Allan Kardec e os espíritos que vieram depois, eles mostram o que é o continuar da vida. É a gente ficar lá tocando harpa? Não, a vida ela continua de fato. Então, para que serve isso? Serve para dar sentido à nossa experiência, às experiências pelas quais a gente passa. E o objetivo principal é destruir o materialismo. O materialismo aqui, entendido como dar uma importância excessiva à vida material. Não tem a ver com dinheiro, né? Tem a ver com a vida prática, né? A vida prática. Só comer, dormir, beber, comer, dormir. Exatamente. Mais do que isso, né? Então é mais que isso, há uma experiência espiritual. E aí, quando a gente para olhar o momento do planeta em que a gente está, uma pergunta que eu acho que é muito importante a gente se fazer a gente percebe que nesse momento, algumas dificuldades de convivência, de grupos, de povos, estão reacendidas. Então a gente tem, por exemplo, um discurso às vezes xenófobo, então uma xenofobia de volta na sociedade. O que é isso? Xenofobia é quando eu rejeito o estrangeiro, eu acho que o estrangeiro é o inimigo, é o problema dos meus problemas, é a causa dos meus problemas. E aí, imagina se eu passo por uma experiência como essa. Eu tenho dois lados. Se eu interpreto isso do ponto de vista apenas material, pode ser que às vezes eu reforce essa xenofobia. Perfeito. Isolamento e exclusão do doente. Olha, que feio. Agora, se eu passo por essa experiência e ponho a chave da doutrina espírita, abolindo os prejuízos aí no sentido de preconceitos. Perfeito. Os juízos que eu faço antecipadamente, os preconceitos de casta, de cores, de credo e etc, etc. Eu falo, nossa, há mais em relação àquela pessoa do que o lugar onde ela nasceu. E aí de repente eu começo a refletir sobre, nossa, essa experiência que a gente passou coletivamente enquanto planeta, ela pode nos unir. Perfeito, perfeito. Ela pode nos fazer dar um salto para frente. Perfeito. Então olha que interessante, olha a espiritualidade, olha Deus, né, nessa vontade cósmica, nos dando a lição, primeiro de tolerância, né? Primeiro de paciência, segundo de tolerância, porque a gente vai estar mais dentro das nossas dificuldades, mais vivas com a gente, mas caminhando para o altruísmo. Então olha a oportunidade que estamos passando e quais os sentimentos que nós estamos tentando buscar através da nossa vontade. Que tipo de resignação que nós estamos tendo oportunidade de exercer, né? de elaborar para o nosso crescimento, né? Então, tolerância, paciência, porque o momento às vezes vai exigir
esforço, abnegação, mas com a pegada e com a tendência e com um direcionamento no altruísmo. O altruísmo tanto material quanto também espiritual, né? A boa vibração, o contato de saber como é que o outro está, o que está acontecendo, mesmo aquele parente que às vezes você brigou no WhatsApp, né, por outras questões, né, de se lembrar como é que ele está, será que ele está passando bem, né? Como é que eu posso fazer para amenizar esse momento? Então, a doutrina espírita, ela nos dá essa lente, né? Essa chave que nos tranquiliza, mas também nos coloca em atividade, né? Isso é muito importante a gente compreender da necessidade da nossa ação, né? E porque a oportunidade está aí, a prova está colocada. O que resta-nos é querer fazer a prova, né? Então, acho isso muito, muito bonito. Eu vou fazer um último comentário meu, porque o nosso tempo está uma pena, passa muito rápido, apertado, né? Passa muito rápido. Nós vamos continuar conversando aqui depois que terminar o vídeo. Vocês em casa, vocês continuam conversando, né, com seus familiares, com quem estiver perto de você sobre esse assunto. Vale a pena. O meu último comentário vai ser uma recomendação, assim, de leitura mesmo. O que o pessoal pode ler nesse momento para poder compreender um pouquinho melhor. Aqui a gente já comentou algumas coisas, né? O capítulo da Lei de Destruição, no Livro dos Espíritos, o capítulo que fala também da perfeição moral, que é onde vai falar lá sobre a questão de que o interesse pessoal é o grande traço característico da imperfeição, que vai falar sobre as paixões do altruísmo e tudo mais. Então, esses dois capítulos eu acho que vale a pena quem quiser se aprofundar nesses temas. Terceira parte do Livro dos Espíritos. Isso, tem um índice lá. Isso, exatamente. E também aqui eu acho que vale a pena recomendar, tem 2 textos no livro Conduta Espírita, do Valdo Vieira. O Valdo Vieira é o médium, né? Mas o espírito é o André Luiz, que escreve. E que um é Conduta Espírita perante a enfermidade. Então, como é que eu lido com a enfermidade? E Conduta Espírita perante os fatos momentosos, ou seja, esses acontecimentos que chamam muito a atenção nossa. Então, esses 2 textos, eles podem nos auxiliar um pouquinho a direcionar a nossa conduta. Como é que eu às vezes a gente fica meio perdido, como é que eu poderia me comportar? Obviamente não uma regra fixa, imutável, mas para dar uma orientação, né? E tem uma última recomendação que eu gostaria de fazer, é que acaba que nessa conversa, nessa reflexão, tudo acaba voltando um pouquinho para o tema da saúde. E aí o André às vezes tem outras recomendações, mas tem um capítulo no livro Autodescobrimento, da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco, que se chama Saúde. Então vale a pena também para quem quiser dar uma olhada. Perfeito. E nós nem conversamos sobre isso, a gente ia falar sobre essa questão da saúde, mas o tempo passou. Então as recomendações que você fez são precisas. E só colocar aqui uma questão, o Consolador, livro de Emmanuel, psicografia do Chico. Vamos em casa aí, acessar a internet e ler a questão número 95, nos falando o que é saúde, o que significa saúde do ponto de vista espiritual. Certinho? Foi muito bom. Então, aos amigos que estão nos acompanhando, vamos provavelmente ter outra conversa sobre mais ou menos parecida com essa. Nosso site, nosso canal do YouTube irá disponibilizar também algumas palestras proferidas aqui no centro. E gostaria de lembrar aqui, do ponto de vista aqui da nossa biblioteca, né,
que nós estamos no mês de leitura de Emmanuel, né? Vamos ler Emmanuel. Então, mesmo com as atividades públicas do nosso centro, do Centro Espírita Instituição A Caminho da Luz, não estando, mesmo as reuniões não estando acontecendo, a nossa biblioteca ela vai estar aberta nas quintas-feiras à noite, às 7h30, das 7 às 8 horas, e nos domingos também das 7 às 8 horas, com o nosso acervo aqui das obras de Emmanuel, para continuarmos aí o nosso mês de leitura de Emmanuel. Certinho, Alfredo? Então, um abraço a todos, que tenhamos uma boa noite, uma boa semana, e vamos nos encontrar no próximo episódio.